Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Renata e o vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como é que é feito a dosagem do microhematócrito na prática, utilizando o capilar e a microcentrífuga. Então, se você curte o assunto, bora pro vídeo! Para que a gente possa entender a prática, vamos a algumas teorias bem objetivas. Vamos imaginar que nós temos um volume específico de sangue. O hematócrito, então, ele vai corresponder à quantidade, ao volume que você tem ali de hemácias dentro daquela específica quantidade de sangue. Normalmente a gente utiliza o processo de centrifugação para que a gente possa sedimentar essas hemácias e conseguir analisar o hematócrito. O hematócrito ele é proporcional à quantidade de hemoglobina. E quando a gente fala de hemoglobina, a gente associa, quando ela está em baixas quantidades, a possíveis anemias. E quando ela está acima do valor de referência, a possível desidratação. Agora, vou explicar um pouquinho a técnica bem rapidamente para que a gente possa ver ela na prática depois e entender melhor. Precisaremos de um capilar de vidro e vamos ter que preencher esse capilar com 3/4 de sangue total colhido em EDTA. Como esse capilar ele é aberto nas duas extremidades, eu vou ter que fechar esse capilar em uma das extremidades para que eu possa fazer o processo de centrifugação. Para isso a gente utiliza ou uma massa apropriada ou então a gente sela esse capilar na chama, pode ser utilizado no bico de Bunsen ou então em uma lamparina. Aí nós vamos centrifugar esse material em uma microcentrífuga em alta rotação e seguido a isso a gente pode ler então o resultado num padrão específico. Só para lembrar que o sangue total ele é composto aí por uma série pesada, por uma massa celular, que são as hemácias, os leucócitos e as plaquetas, assim como o plasma, tá? E durante o processo de centrifugação a gente vai conseguir separar esses componentes. Então, na figura do lado esquerdo, nós temos um capilar todo vermelhinho, ou seja, quando a gente acaba de colher esse sangue no capilar, ele vai ficar todo preenchido. Após o processo de centrifugação, nós temos a separação do plasma e abaixo vai ficar no sedimento as hemácias. Para a interpretação dos resultados após a centrifugação, nós vamos pegar esse capilar e vamos comparar numa escala de leitura apropriada, onde você tem valores que oscilam de 0 a 100%. E nós vamos observar exatamente o limite de separação entre o plasma, que é a parte mais superior, a amarelinha, e a parte inferior, que é a massa dos eritrócitos, né? Ou a massa das hemácias, é a mesma coisa. Então, nesse caso, a gente consegue observar na figura do lado direito inferior a separação ideal, tá? Nesse caso, nós temos aí um hematócrito de 45%. Como eu já falei para vocês, o hematócrito ele é proporcional ao valor da hemoglobina. Então, se você tem um hematócrito abaixo do valor de referência, você pode ter uma anemia carencial, por exemplo, por ferro, vitamina B12 ou folatos, você pode ter um sangramento ativo, você pode ter desnutrição em algumas leucemias. Já quando você tem um hematócrito acima do valor de referência, você pode ter processos de desidratação, algumas doenças pulmonares e cardíacas congênitas e a eritrocitose, que seria então o aumento anormal de eritrócitos no sangue. Ok, vamos para a prática então. Esse é o capilar de vidro, eu vou pegar o tubo então contendo o EDTA, vou sempre lembrar de homogeneizar e aqui nós temos a massinha que nós vamos utilizar para tampar uma das extremidades do capilar. Então eu vou preencher esse capilar com 3/4 de sangue e depois eu vou tampar uma das extremidades com a massinha.
Aqui então é como o capilar vai ficar. Observa, pessoal, que eu coloco bastante massinha para garantir que esse sangue não vai extravasar durante o processo de centrifugação. Aqui então é a microcentrífuga, já com os capilares localizados. É importante que vocês lembrem que toda vez que a gente utiliza a centrífuga, precisamos utilizar capilares ou tubos que estejam em números pares, e esses tubos eles devem ser colocados com o mesmo peso e de lados opostos para que você tenha um balanceamento na centrífuga. Então, após a centrifugação, a gente capta esse capilar e mede então na escala. Observem que aqui na parte inferior nós temos que desconsiderar o volume da massa que eu utilizei para tampar o capilar. Nós vamos medir somente o volume sanguíneo, ok? Lá de cima do começo do plasma até o final do sangue aqui total, tá? Até o finalzinho de onde tem as hemácias. E aí o valor vai ser exatamente o limite entre a massa dos eritrócitos e o plasma. Nesse caso aqui, nós temos um hematócrito, então, de 40%. E se você gostou dessa técnica, então curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, me segue também lá nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!